Porque além de eu ser nômade, eu sou uma mulher viajando sozinha, né? Eu sou uma mulher viajando sozinha na América do Sul. É que depois de um tempo tudo foi parecendo muito igual, sabe? Eu fui perdendo, não é, nada mais era novidade. Olá, sejam bem-vindos ao Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes pra tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que tá falando. E esse episódio a pergunta é: você já pensou em viver viajando e trabalhando? Um tempo atrás, esse podia parecer um sonho distante. Mas com a popularização das tecnologias que permitiram o trabalho remoto, o Anywhere Office se tornou a realidade de uma galera que ganhou até nome: nômades digitais. Hoje, no mundo, são cerca de 35 milhões de trabalhadores viajantes. E segundo um relatório do ano passado, a tendência é que esse número chegue a 1 bilhão em 2035. Formado principalmente por trabalhadores da área da comunicação, da tecnologia e das artes, esse grupo gasta quase 800 bilhões de dólares por ano. Interessados nessa galera, vários países, mais de 40, já têm vistos específicos para nômades digitais, como é o caso da Croácia, da Grécia, de Aruba, Costa Rica, Cabo Verde e do Brasil. Para falar sobre os perrengues, as delícias e os aprendizados de viver viajando, eu tô aqui com a Jéssica Pádua, a Jess. Ela é mochileira solo, escritora e criadora de conteúdo digital no @Complexica, tanto no TikTok quanto no Insta. Oi, Jess, obrigada por estar aqui com a gente. Ai, tô muito feliz de estar aqui com vocês e de falar um pouquinho sobre essa vida muito louca. E diretamente de Paris, participa desse papo também com a gente o escritor, cronista, educador e ex-nômade digital, Matheus de Souza. Ele é autor do livro Nômade Digital, um guia para você viver e trabalhar como e onde quiser. Oi, Matheus, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, adoro The Summer Hunter, então prazer estar aqui Eu confesso que esse ex-nômade me pegou um pouquinho, me senti tipo ex-BBB, sabe? Agora. Aquele título, né? Não, mas a gente vai conversar sobre isso também. Bom, primeiro eu queria saber de vocês, assim, qual foi o momento que vocês decidiram que vocês não queriam ficar mais num lugar fixo, que vocês queriam viajar e, enfim, viver a vida assim. Quando rolou essa mudança ali, essa chavinha na cabeça que teve essa mudança de vida? Pra mim começou 4 anos atrás, quando eu fiz um mochilão pela Bolívia. E aí eu vi várias pessoas vivendo aquela viagem por um ano. Então eu tava ali por um mês, as pessoas no Brasil estavam assim: você vai viajar um mês seguido? Férias um mês? Que louca! E aí quando eu cheguei lá, o povo, um mês só, que pena. Então eu tive esse contato assim mais intenso. Já tinha viajado muito, mas com a vida mochileira. E aí desde então eu já não me sentia confortável assim vivendo fixamente. Eu cheguei em São Paulo, eu morei mais de 10 casas porque eu não conseguia escolher um apartamento. Mas aí fui tomada pelo capitalismo, trabalhei bastante. E quando chegou na pandemia, eu fui morar em Ilhabela. E aí, a partir do momento que eu morei lá por um ano, antes do grande movimento de todos irem pra Ilhabela, eu pensei, onde eu quero morar? São Paulo é tão caro que, sinceramente, a gente se sustentando em São Paulo, a gente consegue se sustentar em qualquer lugar do mundo, praticamente. E aí eu cheguei à conclusão que eu queria retomar esse sonho que eu tinha lá atrás de ser mochileira. Então eu não exatamente decidi ser nômade digital, eu decidi viajar. Mas como a gente precisa trabalhar, como todo mundo, acabou acontecendo isso, assim. Então foi também um clique de não aguentar mais também, sabe? Sou ainda um pouco publicitária, eu trabalho com publicidade, né? Eu não sou publicitária. E eu tava com esofagite, gastrite, eu já era autônoma, então eu ficava trabalhando ali 10 horas por dia. E eu sempre achei em São Paulo o lazer muito burocrático. Você tem que marcar, você tem que pagar caro por ele. E pensei que viajando eu conseguiria aprender uma nova língua, conseguiria conhecer novas culturas à noite. Poderia trabalhar de dia, então eu gosto muito de viver com essa tentação, sabe? Eu acho que isso me deixa menos na tela do computador, porque eu sei o que tá me esperando ali fora. E quando eu tava em São Paulo, parecia que não tinha muita coisa me esperando ali fora. Claro que tem, né? Eu acho que existe um mindset do trabalho, assim. A gente fica tão ali dentro que a gente nem… Eu acho engraçado, né? Muito da minha família mora no interior. E aí eles falam, nossa, tem tanta coisa pra fazer em São Paulo. E eu sinto que eu perco tanta coisa pra fazer em São Paulo. Porque é isso, né? O tempo é muito difícil. E você acaba vivendo nesse ciclo da compensação, né? Eu trabalhei muito, então eu vou comer uma comida boa. Eu vou pedir por aplicativo. Eu vou pagar caro num lazer, numa viagem. E aí você tem que trabalhar mais. Então você acaba ficando muito dentro de casa, né? Em vez de aproveitar essa cidade que eu, que sou de Goiás, vim aqui pra isso, né? Mas foram 13 anos e eu não consegui atingir isso, assim. Então foi meio um clique de onde eu quero morar.
E eu não consegui chegar numa conclusão. E a esofagite e a gastrite estavam ali, a saúde mental. Eu falei, se eu ficar viajando, que aí eu vou ficar trabalhando menos. Eu vou ser obrigada, porque as pessoas vão estar vivendo coisas que eu quero viver, sabe? Com esse estímulo exterior, assim. E você, Matheus, quando que deu esse clique pra você? Eu sou do interior de Santa Catarina, sou de uma cidadezinha chamada Imbituba, no litoral. Cidade super bonita, de praia. E eu sempre tive essa vontade de viajar o mundo também, de explorar. Talvez por ser dessa cidade pequena e querer conhecer o que tem lá fora, que tem aqui fora, né? Agora que eu tô aqui fora. Então, em 2013, eu fiz um mochilão pra Europa desses que, sei lá, fica num hostel com 12 pessoas, paga um euro por noite. E aí eu voltei pra Imbituba. Então, imagina, fui de um extremo ao outro, tipo, tudo novidade. Eu fiquei com anos, tipo, na cabeça isso. Putz, eu preciso voltar, eu preciso dar um jeito de viajar. Só que eu não via como. E em 2015, 2016, eu já tinha alguns anos trabalhando como CLT, como assistente de marketing em uma faculdade. E a minha vida era basicamente um meme que eu vi essa semana, que eu saía de casa para ligar o computador em outro lugar, que era o escritório, né? Porque eu fazia uma coisa que não precisava ir pro escritório lá todo dia bater ponto, fizesse chuva ou sol, eu tava lá para fazer uma coisa que dava para fazer remoto. Eu tô falando de 2015, 2016, né? Eram outros tempos pré-pandêmicos. E eu lembro que na época cheguei a conversar com os meus gestores da época pra ver se rolava fazer remoto. Obviamente eu ouvi que não, e eu lembro que foi uma resposta do tipo, se a gente liberar pra você, vai ter que liberar pra todo mundo. E eu pensei, nossa, né? Então eu coloquei na cabeça que, beleza, pra eu sair daqui desse interior de Santa Catarina, eu vou precisar então criar o meu próprio trabalho. E lá no LinkedIn, que é uma rede que todo mundo odeia com uma certa razão, mas que é muito boa pra conseguir trabalho, principalmente remoto, eu consegui alguns freelas como redator, né, dentro da área de marketing remotos, isso já em 2016. Em período de 6 meses, eu tava ganhando mais com esses freelas do que como CLT, que não era muito também, que meu salário era bem baixo. Então o dobro não era muita coisa. Porém, eu comecei a perceber, eu tô aqui em Santa Catarina, trabalhando para empresas de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba. E nessa época foi a primeira vez que eu li sobre nomadismo digital, aquele livro do Tim Ferriss, Trabalhe 4 horas por semana, tava bombando. Uhum. A primeira vez que eu li esse livro, eu pensei, nossa, utópico, isso aí tá louco, tipo, isso aí é coisa de herdeiro, né? Tem que ser rico pra fazer isso aí. Só que eu pensei, eu já tô fazendo isso, acho que agora é comprar uma passagem, procurar um lugar pra ficar, e é isso. E eu me demiti, né, desse meu emprego para tocar os freelas, então com mais tempo eu consegui mais renda, né, consegui mais freelas. E eu fiz essa primeira viagem, nessa época eu tinha um CEP para voltar ainda em Santa Catarina, eu fui pro México, voltei, e o México foi essa viagem teste, fiquei 25 dias, acho, em 2017, fui para Tulum, fui pra Cidade do México. Voltei pensando, putz, dá, cara. Vou mais longe pra ver se rola. Eu fui pra Tailândia. E até mês passado, eu nunca mais voltei, assim. Assim, voltei pra visitar a família, é óbvio, né? Mas a minha vida nos últimos anos foi isso. E é muito interessante que vocês dois comentaram, né? A Jess comentou como é caro viver em São Paulo. E o Matheus comentou que quando ele teve esse primeiro contato, ele pensou, meu Deus, uma coisa de herdeiro. Eu acho que vem na cabeça que é algo muito caro, né? Porque acho que, pelo menos, o raciocínio que você faz quando eu viajo, eu gasto muito, né? Então você pensa, então é muito caro. Como foi pra vocês? Assim, vocês achavam que era algo muito caro e, na realidade, não é, ou é mesmo? Você precisa ter realmente uma grana guardada? Como que foi? Como que é, assim? Acho que é uma dúvida que muita gente tem. Olha, pra mim, esse foi até um estímulo pra ir. Porque eu fiz esse mochilão. Acho que assim como o Matheus, né? Quando a gente faz um mochilão e a gente vê isso, assim… Eu falo, não é um bichinho que morde. Você vê que você consegue viver de outra forma, assim. E é difícil você continuar vivendo sua vida sabendo que outras pessoas estão vivendo assim. E pra mim, ir pra Bolívia, ficar um mês lá e chegar em São Paulo… Em menos de 2 semanas, gastar o mesmo que eu gastei, incluindo passagens, foi um choque gigantesco, assim. Foi um choque muito grande, e aí eu falei, como que pode? Em 2 semanas eu fazendo nada, eu não tive nenhum lazer considerável e eu tô gastando menos. Então daí veio a minha decisão também de viajar pela América do Sul, num primeiro momento, assim. O que eu sempre falo não é férias, mas também você não vai mudar muito o seu padrão de vida. Não vai pensar que também porque você vai viajar, você vai mudar completamente. Então, eu viajando na América do Sul, né, é diferente pro Matheus, que tá em Paris. Não sei nem se é diferente por São Paulo ter que ser tão caro, né? Mas você vai acabar mantendo o mesmo padrão de vida. Você não vai se tornar outra pessoa, sabe? Completamente. Você vai aprendendo. Eu vivo com muito menos, eu não uso muito aplicativo de Uber, de transporte, de alimentação. Mas…
eu considero mais ou menos o mesmo padrão de vida que eu tinha em São Paulo, o mesmo gasto, sabe? Só que como é a América do Sul, ainda gasto menos. Alguns países são mais caros, outros mais baratos, mas no fim é o mesmo padrão de vida, sempre tentando diminuir, mas sempre acontecem muitos imprevistos, investimentos, assim, é a mesma vida. Exatamente. E é a mesma pessoa, os mesmos problemas, só que é em outra moeda, em outra língua, né? Mas pra mim, na minha experiência pessoal, é isso, assim. E tendo esses privilégios, né? De já ser autônoma, eu também trabalhava como redatora, trabalho ainda quando precisa, que meus clientes não me ouçam, eu faço com carinho ainda. Mas você acaba mantendo o mesmo padrão, assim. Depende da moeda, óbvio, mas é isso, eu não considero que é mais gasto, né? Porque, então o Matheus vai falar mais disso melhor que eu. Você não tem gasto com as coisas de uma vida. Às vezes a pessoa fala, como você tem dinheiro pra viajar? E aí, internamente, eu penso, como você tem dinheiro pra criar os 2 filhos com a mesma idade Pagar um que eu? aluguel Ninguém de um pergunta lugar de... como que você tem dinheiro pra criar seus filhos, sabe? E obrigada por continuar a humanidade, porque se depender de mim, não vou contribuir. Sabe? Eu acho que além disso que a Jazz falou que eu concordo com tudo. E Paris, onde eu tô agora, eu tô morando, né? Eu não sou mais nômade agora, eu tenho um CEP aqui. É um custo bem parecido com São Paulo, com a diferença que você tá em Paris, né? Agora, sobre a questão dos custos da viagem, eu sempre tive realmente essa ideia de não tem como viajar até ir, sabe? Até fazer acontecer. Esse primeiro mochilão foi aqueles que você planeja por anos, você junta cada moedinha e você vai com dinheiro contado, sabe? Pra comprar um pãozinho de manhã, uma salada e se sobrar alguma coisa, janta, sabe? Foi esse tipo de viagem que eu fiz. Agora, com o nomadismo em si, esse outro tipo de viagem que eu fiz nesses últimos anos, que aí sim é uma viagem que eu carrego meu escritório na mochila, ou seja, não é férias, é turismo quando sobra tempo, mas é um estilo de vida, né? Viver uma vida nômade. Eu acho que a palavra-chave é flexibilidade, porque, óbvio, o mundo mudou muito de 2017 pra cá. Tá mais caro viajar do que tava em 2017, do que tava antes da pandemia. Assim, a galera do turismo tá tentando recuperar o dinheiro perdido, então passagem aérea tá super cara. Tá diferente, a gente tava vivendo um momento diferente. Mas a grande chave pra viajar barato ou viajar pagando menos é ter flexibilidade de datas, né? Viajar, por exemplo, fora de temporada. Eu posso, sei lá, tô programando uma viagem pra Indonésia, que é um lugar super longe. Quero ir pra Bali, que é um lugar super bombado. Eu posso programar isso com antecedência e ver, qual que é o mês mais barato pra ir pra cá? Qual mês tem mais opção de Airbnb, sabe? Então, ter essa flexibilidade ajuda a fazer esse custo de vida ser mais barato, né? E como a Jess falou também, você não tem o custo do dia a dia, né? Porque a sua vida é isso, sabe? Então, acho que o grande segredo, talvez, para quem quer ter um estilo de vida semelhante, né? Que una viagem e trabalho, é ter essa flexibilidade, né? E não ter 2 custos, né? Que eu acho que isso, que talvez essa pessoa que diga isso, viajar é coisa de rico, que eu pensava também, né? É porque não consegue enxergar esses custos na sua realidade atual, em que ainda tem que bancar uma casa, sabe? E o custo do dia a dia. Então, aí sim, realmente, né? É muito mais caro. Talvez o privilégio seja muito mais a flexibilidade, você ter um trabalho que te permita viver isso do que a grana em si, né? Porque é igual o Matheus falou também, assim, acho que hospedagem é aluguel, comida é comida e transporte, talvez você vai gastar mais, mas pensando de novo, né? Eu também falo muito de São Paulo porque eu sou de Goiás e eu consigo ver essa diferença, assim. Transporte, só de eu não usar Uber, já tá sendo uma economia gigantesca que eu pago essas passagens todas tranquilamente, assim. Então acaba que, como pensar uma viagem, como pensar os gastos. Pensa onde você vai morar, onde você vai comer. Pensa os gastos que você já tem, só que sem internet, sem material de limpeza, sabe? Pensa o seu celular com um chip talvez internacional. Em vez de pagar a sua conta de celular, são os mesmos gastos, assim. E com uma reserva para imprevistos, né? Que sempre acontecem também. Só que você não vai ter o apoio de ninguém por lá, como você vai ter na sua cidade. Assim. Uhum. E você falou um pouquinho, né, Tia, dessa viagem que você fez pela América do Sul. Foi ano passado, né? O mochilão de um ano, Isso, sim. o mochilão de um ano. E como que era, assim, a sua rotina? Você tinha uma rotina? O trampo, eu acho que também chegou a mudar ali, né? Porque você passou a produzir mais conteúdo ali para suas redes. Como que era? Olha, uma loucura. Assim, eu acho que o Matheus já tá há muito tempo nisso, mas eu sou completamente nova. Eu amei uma coisa que ele falou, porque é a verdade. Assim, como você decidiu, como você foi? Cara, eu decidi comprar uma passagem e ir. Você compra uma passagem e você descobre lá. Você faz o roteiro lá também, ele vai mudar.
Pra mim, a rotina matinal foi a minha salvadora da saúde mental, assim. Então, eu via que muitos nômades acordavam e já iam fazer o passeio. Então, ficavam ansiosos pro trabalho à tarde. Então, eu comecei a estabelecer, por exemplo, reuniões só no fim da manhã. Porque às vezes eu tô num lugar que nem tem internet, então ainda dá tempo de eu ir num lugar que tem internet. Ou não, já teve cliente que eu já fiquei 2 dias sem energia numa ilha na Colômbia. E eles têm que entender também, né? Assim, não eles no tank, mas eles entenderam que pra ter a informação que eu vou dar é cultural, vou passar por isso. Mas eu estabeleci isso, assim, tem dias que eu prefiro semanais pra fazer reunião, que é segunda e terça-feira, fim da manhã. Eu tento manter dentro disso e eu estabeleço uma rotina matinal de fazer sempre a mesma coisa, senão eu enlouqueço. Então eu acordo e falo, meu nome é Jéssica, eu estou na Colômbia, eu estou viajando há tanto tempo, assim, eu inicio minha terapia assim, sabe? Então eu acho que essa é uma coisa primordial, quem quer viver essa vida, é ter organização e aprender a ter a rotina. Porque a única coisa estável que você tem ali, que é todo dia igual, é você mesmo, sabe? O resto tudo vai mudar. Mas eu tô aprendendo. Assim. A partir do momento que a manhã ficou sagrada pra mim isso funcionou. Assim, eu tenho meu tempo, eu como, eu leio notícias do Brasil, pra eu também não ficar desconectada. Eu organizo tudo e aí depois eu vou fazer o turismo e tudo. Claro que tem exceções, mas eu tento manter isso, assim. E pra você, Matheus, as coisas funcionam com uma rotina também, assim, meio pré-estabelecida? Que claro, tem mudanças ali, né? Mas tem uma rotina? Sim, tem 2 coisas principais que eu acho que eu aprendi, né, nesse tempo viajando. A primeira depende também no que eu estou trabalhando no momento. Por exemplo, nos últimos meses eu comecei a trabalhar no meu segundo livro e é isso que a Jess falou, eu tinha uma rotina matinal, então eu acordava cedo. E aí quando tava tipo tudo perfeito, por exemplo, vou dar um exemplo real, eu tava na Albânia no começo do ano e eu tava num apartamento de frente pra praia, que lá é um país super barato, então dá pra ter esse tipo de regalia. O real vale alguma coisa lá. E eu tava, tipo, escritor à beira-mar, aquela coisa incrível, todo dia da manhã, escrevendo, o livro fluindo. Aí eu me mudei pra Tailândia de novo. Aí desregulou tudo, fuso. E aí, pô, a Tailândia eu adoro, é o meu país favorito. Eu queria curtir também. E assim, fiquei… Esse mês que rendeu muito, o mês seguinte não rendeu quase nada nesse projeto específico, sabe? Então tem disso. E a outra coisa, eu aprendi com o tempo a fazer… A galera moderninha tem chamado de slow travel, né? Que é você ficar mais tempo nos lugares, né? Pra realmente conhecer. Porque o primeiro e o segundo ano de nomadismo, 2017 e 2018, cara, eu tava o viajante megalomaníaco. Eu queria conhecer tudo ao mesmo tempo. Eu ficava 4 dias num lugar, ia pra outro. E quando eu percebi, eu tava trabalhando, sei lá, sentado no chão do aeroporto, sabe? E óbvio que isso começou a influenciar negativamente, não só no meu trabalho, mas nas horas dormidas, né? E enfim, eu percebi rápido, então, que eu precisava, sim, de uma rotina. E eu comecei a ficar mais tempo nos lugares. Então, nos últimos anos, no mínimo, eu tenho ficado 1 mês em cada lugar. Que aí dá tempo pra criar uma rotina. Então, geralmente, quando eu chego num lugar novo, quando eu chegava num lugar novo, os 2, 3 primeiros dias é pra fazer o reconhecimento ali da cidade. É sair a pé pelo bairro, ver onde é que é o supermercado, onde que é a lavanderia, se não estiver no prédio. Esse tipo de coisa. E criando esses hábitos matinais pra trabalhar. Mas eu lembro… eu morei 5 meses no México, por exemplo, em 2021. E lá pelo 4º mês, alguém perguntou pra mim sobre a cidade que eu tava. Essa pessoa já tinha ficado 3 dias lá. E falou, você já foi em tal lugar? Eu assim, não, cara, obrigado pela dica. E tal lugar? E, assim, ela deu umas 4 dicas de lugares que eu, nesses meses todos, não tinha ido ainda. E a pessoa ficou pouquíssimos dias lá. Então, esse tipo de coisa, sabe? Você tem tempos, né, pra turistar com calma e, ao mesmo tempo, ter essa rotina de trabalho. Mas é o mesmo tipo de coisa que a Jess falou ali também, do ir lá pra saber como é que é, cara. É o tipo de coisa que você pode ler um monte de livro, pode ver vídeo no YouTube da galera contando a experiência, como que é e tal. Mas você só vai saber como que é de verdade comprando a passagem, pegando uma hospedagem e descobrindo. Porque a gente pode dar um monte de dica aqui, uma ou outra pode servir pra sua situação e tal, mas a real é que é só estando lá, né? É o famoso só quem tava lá que sabe, né? Tipo, esse tipo de coisa. Porque é real, sabe? Você tem que experimentar mesmo pra entender o que funciona e o que não funciona.
Eu tenho uma tática também. Eu sugo informações de quem já tá viajando há muitos anos. Por exemplo, se eu encontrasse o Matheus no rosto, é assim, e você volta pro país? Por exemplo, as pessoas respondiam, eu volto pro meu país alguns meses por ano. E eu, opa, essa parece uma boa solução. Essa pessoa tá viajando há 5 anos e falou isso. E outra coisa também que eu percebi, eu acho que diferente do Matheus, que quando começou não tinha muita gente, eu já cheguei encontrando pessoas em burnout. Então, a minha viagem, o meu primeiro ano de nomadismo já foi lento. 3 meses na Argentina, 3 meses no Peru, 3 meses na Colômbia, sabe? Então, eu já comecei lento. Então, eu sugo essas informações, assim, porque quando eu fui também não tinha muita gente. 1 ano atrás, gente, não tinha muita coisa, assim. E eu preciso fazer uma confissão também, já que ele fez a dele ali da Albânia, que na Colômbia eu não tinha rotina, né? Colômbia é festa, noite. Então, foi um país que eu já tava ali no fim do ano também. Parece que o meu corpo já sabia que era um fim do ano, férias. Eu já tava cansada de socializar, já tava cansada de conhecer gente. Eu queria ficar com os amigos que eu fiz lá no começo do mochilão e que estavam ali. Então, foi um momento também que eu tinha a rotina matinal à 1 da tarde. Eu ainda tinha, mas tem essas exceções no caminho, obviamente. E você comentou, né, Jess, desse cliente, né? O cliente tem que entender. Você acha que as empresas estão compreendendo mais, entendendo que, assim, se eu quero essa pessoa e o trabalho dessa pessoa, que envolve também, né, estar viajando, traz muito pra gente, né? Não tem como, e afeta o nosso trabalho. Você acha que algumas empresas já estão entendendo e não, tudo bem, a gente tem essa flexibilidade? Ou ainda é BO? Olha, eu tenho 33 anos, então trabalhei 13 anos com publicidade. Eu acho que depende muito do que a pessoa já vê de você, assim, sabe? Se fosse uma empresa que acabou de começar a trabalhar comigo, talvez seja um grande problema, ou que não conhece o meu trabalho. Mas acaba que, como eu produzo conteúdo, a pessoa vê ali no Instagram como é a vida, eu sempre acabo avisando, olha, acabou a energia aqui, ela vê que é real, mas eu acho que é um problema, às vezes. Às vezes eu demorei 1 dia a mais a entregar uma coisa e eu tô postando que eu tô num tour na Colômbia. Então, é uma loucura, assim, que eu acho que você sendo mais velha, né? Assim, não me considerando velha, mas tendo mais anos de profissão, e exato, contatos, mais enfim. anos de profissão, responsabilidade, né? Eu acho que a responsabilidade que você mostra durante todo o trabalho vai fazer com que o imprevisto seja entendido. Acabou a energia numa ilha, 2 dias, o que eu posso fazer? Fui embora, sabe? Mas é uma loucura. E você, Matheus, sente isso também? Parecido? Olha, eu fazia muito frio, assim, pra empresa, pra agência, no começo ali, em 17, 18. E é uma coisa que me perguntavam muito, né? Porque, ainda mais vindo do contexto que eu vim de cidade pequena, tipo, como assim se os clientes, né, levam isso numa boa? A galera, tipo, achava um barato, assim. Então, assim, sempre era um quebra-gelo em reunião, por exemplo. Ah, e aí? Não sei se te dou bom dia, te dou boa tarde, onde é que você tá? Então, assim… E eu sempre fui muito cuidadoso com prazos mesmo. Óbvio, imprevistos acontecem, tipo, já aconteceu isso de ficar sem energia elétrica, esse tipo de coisa acontece e eu nunca tive nenhuma situação de que alguém reclamou sobre isso, que eu perdi algum contrato por causa disso. Nos últimos anos eu tenho trabalhado nos meus próprios projetos, então é mais difícil eu ter esse contato, assim, né, com cliente, tipo de reunião, de entregas, então… Assim, o saldo desses anos foi super positivo nesse sentido. Mas também porque eu tava disposto a algumas coisas que talvez a galera não se ligue. Eu falo muito de Tailândia, porque eu passei muito tempo na Ásia, que é, acho, minha parte favorita do mundo. Só que eu trabalho pro Brasil e tem um fuso horário, né? Então, assim, eu já fiz reuniões 5 da manhã, depois de ter ido pra festa a noite inteira. Não me orgulho, mas tudo bem. Tem uma história no meu primeiro livro que eu conto. Até então, o meu cliente mais importante, assim, uma empresa lá do Vale do Silício, gigante, que todo mundo usa pra fazer buscas na internet, eles me contrataram e eu tava, cara, num apartamentinho, sabe aquele mais barato sem review, que você pega torcendo pra não ser golpe? E assim, era totalmente diferente das fotos, a internet era ruim, aí tinha um galo, tipo, que ficava na sacada cantando, sei lá, 4 da manhã, e assim, tava tudo errado, e eu virado ali da noite trabalhando, e aí entreguei, o trabalho foi super elogiado. Então assim, eu uso como exemplo do tipo assim, cara, vai ter imprevisto, né? Vão rolar coisas assim, mas quem tá… se você tá disposto a ter esse tipo de vida, vai ter que lidar com essas coisas, tem que se adaptar. E eu sempre prezei muito por uma coisa que, cara, é o meu nome que tá em jogo, sabe? Se eu quero, tipo, algum dia, uma sexta-feira, vou festar a noite inteira, tenho que entregar um trabalho na manhã seguinte, eu vou entregar, sabe? Eu vou me preparar e eu vou equilibrar isso de alguma maneira. Mas pra mim sempre deu tudo certo nesse sentido.
Eu acho que esse é um privilégio também de profissões como a nossa, né? Na comunicação, artes. Conheci pessoas, por exemplo, eram psicólogas. Tava sendo difícil, assim. Eu acho que esse é um problema que a gente tá falando hoje, daqui a um ano, com toda a internet, enfim, Starlink, a gente nem vai estar falando mais, mas… Eu acho que pessoas que têm, por exemplo, um atendimento que, né, um paciente está esperando. Então, aí já é mais complicado. TI, que é uma das profissões que mais viajam, também é um pouco mais complicado, mas ainda eu acho que as pessoas aprenderam a entender isso. E quando elas contratam a gente, elas estão conscientes do risco. Mas eu acho que sem perceber, até ouvindo assim o Matheus e me reconhecendo, a gente faz em dobro um pouco para manter a moral, a reputação de uma pessoa responsável, sabe? Então, acho que a gente acaba acostumando a fazer em dobro sem perceber, assim, pra se provar. E qual foi os motivos, assim, que fizeram você ter um CEP fixo agora, Matheus? Depois de 6 anos viajando, o que você acha que foi o principal, assim, que pesou? A resposta tá na tua pergunta. Depois de 6 anos viajando. Tipo, cansei, né? Tudo cansa, né? Era o meu sonho, realizei o meu sonho. Mas quando eu comecei essa jornada, essa aventura, eu sabia que tinha um prazo de validade. Eu não seria nômade pra sempre. As pessoas me perguntavam, você vai ser nômade pra sempre? Eu disse, não, cara, uma hora eu vou cansar. Só não sei quando, sabe? Foi uma decisão que não era 8 ou 80. Bom, meu prazo foi 6 anos. Desde o ano passado eu já tava pensando nisso, de ter um lugar pra morar. Só que aí eu entrei em outra coisa. Ok, beleza, mas onde é que eu vou morar, sabe? Algumas opções estiveram em pauta até eu chegar aqui. Faz um mês só que eu tô em Paris. Mas esse tanto de mudança e principalmente no momento de vida que eu tô agora. Primeiro, 6 anos se passaram, né? Eu tinha 28, eu tenho 34 agora. Tô casado, enfim. Outro tipo de vida do que era alguns anos atrás. E o momento de carreira tá diferente também. Como eu falei, eu tô trabalhando num livro novo e eu quero seguir escrevendo livros. Que é muito diferente você produzir pras redes sociais do que parar e escrever um livro, sabe? E esse tanto de mudança tava me atrapalhando. E eu quero seguir escrevendo livros e, enfim, nada melhor para um escritor do que Paris, né? Essa cidade, os artistas e tudo mais. Então, realmente, cansei depois desses anos todos. E uma coisa importante, não é que eu vou deixar de viajar, que eu cansei de viajar, esse tipo de coisa. Ainda mais, Paris também, um pouco da escolha foi tá no meio de tudo. Então, eu quero ir pra Tailândia, tem voo direto pra Bangkok, que foi o voo que eu vim pra cá, fiz o caminho inverso. Então, assim, eu tô bem localizado pra seguir viajando. Continuarei viajando de forma esporádica. Mas só a imagem de chegar numa fila de aeroporto, tirar o computador da mochila e colocar ali no raio-x, só isso já me cansa a imagem, sabe? Então acho que as minhas próximas viagens vai ser tipo semaninha off mesmo pra curtir. Em algum país vizinho, quem sabe. Então seguirei viajando. A única diferença agora é que realmente eu tenho um CEP e vou ter um lugar pra voltar. E vou poder voltar a comprar coisas. Por exemplo, né? Eu tava vivendo uma vida minimalista, mas é porque eu não podia comprar nada, porque não cabia na mochila, né? Cada coisa que eu compro alguma coisa da mochila teria que sair, né? Então, a primeira semana aqui em Paris, eu já fui numa livraria, comprei uns livros físicos já pra colocar na estante, enfim. Tô me readaptando à vida em sociedade convencional, digamos assim. Isso é muito interessante, né? São coisas que a gente não pensa quando a gente pensa, nossa, vou ser nômade digital. Não é a primeira coisa que passa na nossa cabeça, né? Você teve dessa expectativa versus realidade, sabe? Assim, de encontrar uns perrengues que você não imaginava que fosse passar, assim. Olha, eu já tava preparada um pouco pro perrengue, assim. Pra mim, era tão difícil a vida e solitária que esses perrengues ficavam pequenos, assim, durante a viagem, sabe? Mas rolou. Por exemplo, perdi o passaporte. Que além de eu ser nômade, eu sou uma mulher viajando sozinha, né? Eu sou uma mulher viajando sozinha na América do Sul. Então, já aconteceu de eu ficar sem passaporte, ficar presa ali na fronteira. Não consegui o Peru não me deixou sair. E o Equador não me deixava entrar, porque eu não saí do Peru, claro. E o Peru falou, não vou te dar nenhuma assistência. 3 da manhã, desceram tudo do meu ônibus. O ônibus seguiu viagem. E eu fiquei ali. E aí, um policial falou, olha, o chofer, o cara do ônibus, o chofer é em espanhol, falou assim, olha, procura ajuda, porque é perigoso ficar na fronteira. E eu, 3 da manhã, ali com tudo. E aí ele falou, pede ajuda da polícia equatoriana. E eu dormi no escritório da polícia. Quer dizer, eu não dormi, obviamente. Tinham 2 policiais lá dentro, apagaram a luz pra dormir, fecharam as portas. E eu falei, meu Deus do céu. E aí eles falaram, tá 3 meses no Peru? Você deve ser rica, né? Amanhã a gente vai te levar lá na fronteira. E aí você ajuda a gente como você puder.
Então foi assim, eu nem chamo de perrengue, porque perrengue parece que é até engraçado, exatamente. né? Aí você tá longe de perrengue. Foi uma loucura, assim. Mas sobrevivi, a gente aprende também, né? Acho que essa é uma impressão que muita mulher tem, que é o tempo todo em alerta. Não, por exemplo, você me pergunta uma coisa, eu lembro dessa. Eu lembro uma outra. O tempo todo em alerta, eu passava de novo. Gente, desculpa, São Paulo, também te amo. Mas assim, passava andando no centro de São Paulo, sabe? Então, acho que perrengue foi mais coisas de internet e de… Olha, uma coisa que eu não imaginava era que eu ia virar um robô, assim, também, sabe, Dandara? Que era… Meu nome é Jéssica, tô viajando há 8 meses. Parece que eu tava numa reunião de reabilitação. Assim. Brasil, próximo país, Colômbia, 6 meses. Aprendi espanhol viajando. E aí, chegou uma hora que eu falei assim, gente, eu vou ficar louca, eu não aguento mais repetir isso daqui, sabe? E aí eu percebi que pessoas que viajavam mais tempo já nem faziam essa pergunta também. Muitas dessas perguntas, sabe? Porque se eu te perguntar pra onde você vai, quanto tempo você tá viajando, eu tô perguntando pra 10 pessoas por dia, você nem vai lembrar. Então, assim, às vezes é um pouco repetitivo. E então isso foi uma quebra de expectativa, assim. Dessa superficialidade que você tem relações intensas. Você tem conexões em 1 hora, em 3 dias, mais do que você teve na sua vida, às vezes. Mas quem tá a fim de ouvir meus problemas, sabe? Essa pessoa é mais difícil encontrar, assim. Então, acho que nesse sentido, assim, foi mais emocional pra mim, sabe? E pra você, Matheus, essa expectativa e realidade, como foi? Olha, a minha grande expectativa era vou viajar o mundo, conhecer novas culturas, novos sabores, coisas que eu sempre tinha em mente. E eu realmente fiz tudo isso, só que foi muito melhor do que eu imaginei. Então, assim, eu não sei se porque as minhas expectativas, não que elas eram baixas, elas eram altas, só que tudo era tão novo pra mim, sabe? Que não tive tanta oportunidade, tipo, nunca tinha viajado, sabe? Não fiz intercâmbio, essas coisas. E, enfim, de repente eu tô viajando o mundo com uma mochila, meu computador. Então, eu tenho esse perfil talvez mais sonhador, mas as minhas expectativas nunca foram tão altas. Tipo assim, eu tinha muito claro que perrengues iam acontecer e eu tinha que estar pronto pra isso. Eu adorei esse negócio do, tipo, virei um robô, porque é isso mesmo. E eu criei processos, tipo, alguém me perguntava, tipo, sei lá, ia pedir dica. Matheus, vou chegar no aeroporto e tal, como é que faz pra fazer tal coisa? E, tipo, eu sabia como fazer tal coisa, mas eu não sabia explicar, porque assim, eu sabia estando lá e, tipo, meio robô, sabe, mesmo. Tipo, eu chego no aeroporto, eu preciso comprar um chip de celular, eu saco dinheiro local, eu faço isso, faço aquilo. Enfim, coisas que você vai aprendendo e meio que vira robô. E aí tem uma coisa que talvez tenha ajudado nesse cansaço também, e é algo que talvez ficando mais tempo em um lugar eu consiga recuperar viajando, é que depois de um tempo tudo foi parecendo muito igual, sabe? Eu fui perdendo… nada mais era novidade. E ano passado, por exemplo, eu tava na Indonésia. Eu fui pro Vietnã e depois pra Indonésia. 2 países que eu queria muito conhecer. Eu ia durante a pandemia, só que fechou a fronteira em 2020. E eu cheguei lá e tal, tava curtindo, assim, 2 países incríveis, cultura incrível. Só que eu tava meio… Tipo, eu percebi que eu tava, assim, não me impressionando mais com as coisas, sabe? Que eu, tipo assim, parar e… pensar, eu tô aqui no Vietnã, sabe? Tipo, eu tava meio emburrado, então, nossa, então eu fui perdendo talvez um pouco desse encanto. Não é um perrengue, né? Não mas talvez essa expectativa, depois de tanto tempo, ficou mais difícil me impressionar com as coisas, talvez. Agora, tipo, de perrengue, a situação mais difícil que eu passei nesses anos foi março de 2020, eu tava na Tailândia, eu cheguei lá numa semana, na outra começou a pandemia, e eu tive que escolher, fico aqui, volto pro Brasil, mas volto pro Brasil pra onde? Vou pra casa dos meus pais. Essa pandemia é isso que todo mundo tá falando mesmo, vai ser, como o Átila falava, 2 anos e 3, né? Eu acho que ele falou, e ele acertou. Ou é só uma gripezinha, como alguns imbecis falavam. Isso vai passar, como que isso vai ser? E eu escolhi ficar na Tailândia e assim, eu tive que ficar lá o ano inteiro, porque a fronteira fechou, né? Foi a decisão acertada, porque em termos de pandemia, o governo tailandês soube agir rápido, enfim, fechou a fronteira rapidinho e cuidou da população mesmo. Então, eu cheguei em março, eu fui embora em outubro de 2020. Então, acho que esse foi o momento mais difícil de, tipo… Além de eu tava preso lá, mas assim, vivendo uma vida dentro do normal, que foi uma vida bastante privilegiada dentro do que aconteceu em outros países. Mas, ao mesmo tempo, aí sim, tipo, a primeira vez que eu me preocupei do tipo assim… Cara, eu tô aqui do outro lado do mundo, meus pais…
Tô lá no Brasil, interior de Santa Catarina, tá rolando uma pandemia, e eu não posso fazer nada, sabe? Eu pensava a todo momento, cara, e se acontece alguma coisa? Tipo, eu não posso voltar porque a fronteira tá fechada, sabe? Que, assim, é um negócio que, óbvio, não tem como prever que um negócio desse vai acontecer, né? Mas aconteceu e, tipo, eu tava lá, sabe? Nossa, sim. Eu queria só fazer 2 observações, assim. Eu acho que isso que o Matheus falou, pra mim, talvez seja uma das coisas mais difíceis e que eu não pensei tanto antes de comprar passagem, hospedagem e ir, que é perder momentos, assim, de pessoas que a gente ama. E perder as eleições, perder a Copa do Mundo até, sabe? Que é um momento que a gente se sente… A gente começa, assim, a valorizar tudo isso. Mas quando eu fui, eu não ficava refletindo tanto. Falar, já morei longe, né, da minha família, tá tranquilo. E esses momentos coletivos, assim, que eu acho que quando a gente viaja, a gente se sente mais brasileiro que nunca. E também não voltam, sabe? O aniversário da minha sobrinha não vai voltar. Eu chegar no Brasil e um sobrinho não me reconhecer, porque ele tem 2 anos, são coisas que a gente abre mão. Mas ao mesmo tempo… Eu acho que as expectativas… Eu nem tinha expectativa, sabe? Eu fiquei refletindo, eu nem tinha expectativa. Eu, assim, já não tinha ideia do que ia acontecer. Eu não ouvi um podcast, teria me ajudado bastante. Mas… foi muito melhor também do que eu imaginava, sabe? Teve um momento de cansar e falar, não tô mais encantada. Beleza, se eu não tô mais encantada, eu vou ficar com os meus amigos. Vou viver só uma conexão entre pessoas. Eu não sou obrigada a viver intensamente a Colômbia. Talvez a Colômbia é o cenário agora pra tudo isso. Acho que viver em ciclos, também em viagem, ajuda bastante, sabe? Mas acontece isso, assim. Já vi muita montanha, já vi muita praia. E não é sobre isso, né? É sobre se conectar com pessoas, com o lugar. Sim. Então, eu acho que nesse sentido, a expectativa é até difícil você ter, né? E pra fechar, eu acho que vocês já falaram isso, mas assim, os aprendizados que você passaria pra alguém, as dicas é ir, mas tem mais, assim, eu acho que o primeiro que vocês falaram é vai, porque nada é igual à teoria, né, do que a prática, mas o que mais? Primeiro, eu aprendi que, tipo, cara, é difícil, é engraçado ver agora, porque quando eu comentava essa coisa com, né, esse sonho maluco que eu tinha com pessoas mais próximas, eu era, sei lá, taxado de louco, utópico e tal. Agora que rolou, nossa, olha só que legal que o Matheus faz, sabe? Tipo, meio que rolou isso. Então, eu acho que essa primeira coisa de aprendizado, tipo, cara, é possível. Eu me tornei uma pessoa melhor, eu espero, né? Depois de tanto tempo, né? Se eu for o mesmo de 6 anos atrás, eu acho que algo tem errado. Mas não só de ter me tornado uma pessoa muito mais independente, mas muito mais… Eu era uma pessoa dessa que falava mais do que eu ouvia, sabe? Achava que sabia tudo. Tipo, eu aprendi a ouvir muito e eu acho que a principal coisa que fica desses 6 anos… Cara, quando você viaja, vai pra contextos e pra culturas completamente diferentes das suas… Você tá acostumado a ouvir estereótipos, por exemplo, eu que tô agora em Paris. Porque o parisiense é isso, o francês é isso. E você tem a oportunidade de conviver, igual eu falei, Vietnã, cara. Quando eu imaginei na minha vida que eu ia pro Vietnã, morei 3 meses na África do Sul. E aí você conhece essas pessoas no seu dia a dia e não nesses pacotes tudo incluso de agência de viagem. O México, por exemplo, que eu morei 5 meses, cara, eu morava no bairro, mesmo numa cidade turística, onde os mexicanos viviam. Eu ia no restaurante onde os locais iam. E você começa a conhecer essas pessoas, você faz amizade com essas pessoas, você percebe que, cara, independentemente de religião, credo, cor, X ou Y, pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo. Elas têm os mesmos sonhos. A Jess falou sobre aniversário, né? Que acaba perdendo. Eu perdi muitos aniversários, pai, mãe, amigos. Em compensação, eu tive outros aniversários de pessoas que eu não conhecia. Eu fui em várias festas de pessoas locais que me convidaram. Eu acho que tem esses dois lados também, né? Então, o principal aprendizado é isso, cara. Tipo, pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo e é isso. Eu acho que hoje, talvez, espero que eu seja uma pessoa menos preconceituosa nesse sentido, né, da palavra. Essa era uma coisa que eu queria falar também sobre… Eu me tornei uma pessoa muito mais tolerante. Eu estou me tornando uma pessoa muito mais tolerante. E também, aí, respondendo, né, que dica que eu daria sobre isso pra quem quer começar. Acho que fazer um ensaio pode ser uma boa. Então, talvez você não precisa largar tudo. Você não vai largar tudo. Tudo vai com você. Então, faz um ensaio. Faz um mês, faz no Brasil. E outra dica que eu daria também é, claro, estimular a viajar pela América do Sul, sabe? É um lugar que você vai se sentir acolhido. Que você vai ter familiaridade de comida, né, de língua também, que não é a mesma, mas é parecido. Então, pode ser um passo bom ir pela América do Sul e eu quero cada vez mais incentivar isso. Eu acho que uma dica, se você for mulher também, não leve em consideração que as pessoas vão falar que você tá louca e que é muito perigoso, mas viver é perigoso. Então, tem várias outras mulheres fazendo isso, tem várias idosas fazendo isso. É mais fácil do que parece. É muito difícil.
Viver é difícil, mas é mais fácil do que parece também, sabe? As soluções, no caminho você vendo outras pessoas. E acho que uma coisa que a gente conversou aqui hoje também, outra dica, é menos monumento e mais movimento, sabe? Então esteja em movimento, mas esse checklist… Putz, eu fui na Colômbia e não fui na Comuna 13, em Medellín. Me arrependo? Arrependo. Mas naquele momento tinha várias outras coisas acontecendo no momento. Então assim… Viaja pra estar ali, sem pressa, sabe? Porque isso vai tornar tudo até mais barato. Quanto mais tempo você fica num lugar, mais você descobre. Então, eu acho que é isso, assim. Viaje pela América do Sul. Se abra pra pessoas diferentes de você também. Eu aprendi viajando que a gente tem um tanto de energia finito. Que eu preciso usar pra trabalho, pra planejar. Então, use o seu tempo também com quem você se interessa de verdade, sabe? Trabalhando como voluntário, eu aprendi isso. Eu queria conversar com todo mundo o tempo todo. Que legal, pessoa. Tem pessoas que não vale a pena pra gente, sabe? Então, fica de olho em quem vale a pena. Segue sua intuição, assim. Porque esse tempo você vai precisar dele. Pra subir uma montanha, pra procurar hospedagem. Então, e vá pra América do Sul, que vocês vão amar. Bom, agora a gente vai pro quadro Summer Quest, perguntas fixas que a gente vai fazer para todos os convidados que passarem por aqui com um único objetivo: incentivar você a viver uma vida mais leve e ir atrás do sol o ano todo. Bom, gente, a primeira pergunta é: o que vocês fazem para relaxar? Eu leio muito, eu gosto de ler. É o que eu faço como entretenimento. E agora eu tenho lido livros físicos, finalmente, porque tava lendo sempre no Kindle, né? Aquela coisa, mais uma tela, por mais que não tenha ali as redes sociais do Kindle. Eu gosto de relaxar lendo um bom livro físico, tomando café. Eu gosto de banho no escuro, com música. E também esse foi mais difícil durante a viagem, mas eu até fazia no meu Instagram. Dançar livremente. Não pensar em como as pessoas vão pensar. Então, às vezes, eu também dançava ali no escuro. Lembrar quanto as pessoas são boas e incríveis também. Eu acho que isso me relaxa das preocupações do futuro. E eu acho que viajar mostra isso também. Que tem mais pessoa boa no mundo que má, sabe? É um clichê, mas isso me acalma, assim. A praia mais incrível que vocês já visitaram? Em termos de natureza, tem uma praia que eu fui na Tailândia que chama Maya Bay. Que é aquela praia onde foi gravado o filme lá com o Leonardo DiCaprio e tal. E eu tive a sorte de ir quando ela reabriu em 2022, depois de 2 anos fechadas, justamente por causa do filme do Leonardo DiCaprio, que encheu de turista e tal. Assim, um negócio bizarro de bonito, só que agora não pode mais passar o dia lá. Então, assim, em termos de natureza, eu acho que é isso. Mas em termos, talvez, afetivos, tem uma outra praia na Tailândia que chama Hajima, que fica em Koh Phangan, que é a praia que eu chego sem qual restaurante ir. E eu já fui lá uns 3 anos seguidos, é o mesmo garçom, tipo, que me cumprimenta, que lembra de mim, o mesmo barman. Então, assim, eu tenho essa memória afetiva. E, eu sou lá de Imbituba, é tão bonito Imbituba, Santa Catarina, minha cidade. Tem a Barra da Ibiraquera, Praia da Ibiraquera, que tem a praia e tem a lagoa. Pra mim, é a praia mais bonita do Brasil, não porque eu sou de lá, porque eu realmente acho. Assim, a Barra da Ibiraquera em Imbituba, só pra… Olha, eu já queria perguntar, qual que é o seu signo, Matheus? Eu sou de Gêmeos, eu não faço a menor ideia do que isso significa. Não, tá tudo bem, só a gente precisa… Não precisa acreditar. Não, é que eu também não quero escolher, tá? Sou Libra, então eu vou usar essa questão do signo. Mas pra mim é Brasil. Pra mim, toda praia que eu visitei parece que nunca vai ser a praia da minha infância, sabe? Então, às vezes é muito diferente, mas não tem aquela música, não tem aquele forrozinho. Então, acho que pra mim a praia, ela tem todo um entorno, né? Assim, que é muito diferente, assim. Então, eu vou escolher, assim, Brasil. Praias do Brasil, pra mim, são imbatíveis. Se vocês pudessem escolher um lugar do mundo pra estar agora, onde vocês escolheriam? Olha, eu juro que depois de tanto tempo viajando, não tem nenhum outro lugar do mundo que não estaria agora do que Paris. Eu acho que eu tô contente com essa escolha. Você escolheu bem, né? Com ela por uns anos. Olha, parece que tô copiando o Matheus, mas é real. Eu estaria aqui também, mas provavelmente com um ambiente a céu aberto, com sol e um céu azul. Mas eu estaria há 5 dias de ir pra um mochilão de 1 ano pela América do Sul. Acho que eu estaria aqui e eu estou feliz de estar aqui e ainda ter 5 dias no Brasil, mas exatamente aqui. E a última é a tradução de verão perfeito pra vocês.
drink de dia, beijo na boca e conhecer gente nova. Ai, que delícia, amei. Olha, que eu acho que é o resumo do que eu ia falar, que é você viver coisas pra contar pros netos, né, pra contar no futuro, sabe? Tipo, acho que isso é o verão perfeito. Criar, né, memórias. Tinha até aquela propaganda de uma marca de cerveja lá no início dos anos 2000. O verão, é tempo disso, tempo daquilo. Eu acho que é isso, cara. É tempo de um verão perfeito, um verão que no inverno você vai estar falando sobre ele, sabe? E torcendo que chegue o próximo logo. Nossa, gente, muito obrigada. Foi muito legal esse papo. Amei, foi muito, muito bacana. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. E, enfim, espero que vocês estão aí tenham gostado tanto quanto a gente desse papo. Deem like, compartilhem, conversem sobre esse episódio. Todos os links que a gente precisar colocar aqui do episódio vão estar na descrição. E é isso, até mais.